pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o vosso like, me seguir no Instagram, me passar aqui na tela, curtir a nossa página do canal no Facebook, Dailymotion, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E sem mais demora, sem mais relação, vamos pro vídeo de hoje. Na verdade, eu nem queria gravar o vídeo de hoje porque, cara, eu tô com o nariz a pingar, eu tô com asma na real. Mas aí vocês estão a pressionar muito pra postar a história da Cris Valência e eu não pude postar antes. É tipo assim, até muita gente fica tipo, você tá demorando a postar, você tá demorando a postar. Me desculpem, pessoal, mas é que eu tenho que fazer outras coisas além de editar e às vezes fica tudo uma correria e eu tenho que fazer o meu máximo. Na verdade, eu estou um caco, mas tudo bem também. E é isso, vou ter que falar devagar hoje porque a Cris está aqui, tá? Então, para poder postar o vídeo, eu vou ter que fazer esse vídeo de curiosidades. Como é de costume, na verdade eu tô toda burrada aqui, eu tô um caco. Preciso fazer o vídeo de curiosidade e eu vou fazer aqui as curiosidades da parte 6, é parte 6 ou é parte 7? Não sei, é de aparecer aí no título. E vamos lá, nessa parte, a Cris Valência e o Alain discutem muito, novamente, porque a Cris voltou para casa. Vocês viram que na parte anterior, Cris Valência disse que não voltaria para aquela casa, que não queria mais nenhum contato com a sua vida passada. Ela queria só ficar lá e se dedicar para o Alain. Só que ela voltou, a Alain descobriu, eles acabaram discutindo. E ainda nessa parte, como vocês viram, puderam ver nos vídeos anteriores, a Margot, na outra vida, era a mãe do Danilo. Então, supostamente, ou o que a Cris estava pensando é que nessa vida, a Margot também seria mãe da reencarnação do Danilo que estava sumido. Então ela decidiu procurar pelo filho da Margot e descobriu que o filho da Margot estava morto. Já tinha morrido. E pelos cálculos, a Margot dizia que Cris, é impossível, se ele estiver vivo, ele já é muito velho. E a Cris sempre pensava, tudo bem, talvez seja o Danilo e tudo mais. Só que ela acaba descobrindo que o filho da Margot realmente morreu e é como se as esperanças tivessem todas ido pro ralo. E mais uma vez, Alain e Cris continuam discutindo por causa do roteiro, porque a Cris conhecia a história da Júlia Castelo. E era basicamente isso. O Alain queria colocar um roteiro e a Cris, porque viveu ou voltava sempre ao passado, conhecia a história da Júlia, ficava sempre tipo, não é isso, não é aquilo, não sei o que é, se intrometendo demais no roteiro. E foi isso. Quando, no meio dessa discussão assim, ela encontrou uma cópia das páginas sumidas do diário da Júlia. Para quem acompanha sabe que a Júlia Castelo tinha um diário e quando a Cris encontrou o diário, algumas páginas estavam rasgadas. O que aconteceu? Quem encontrou as páginas foi a Isabel. A Isabel encontrou as páginas, deu para o Alain. Alain leu e escondeu. Simplesmente isso, porque ele sabia que se a Cris visse aquilo, ela meio que ia surtar. Então ele escondeu. A Isabel, para estragar o romance dos dois, tirou uma cópia e enviou para a Cris. A Cris, quando recebeu, leu e descobriu que, na verdade, a Júlia tinha escrito lá que o Danilo nunca traiu ela, que ela estava grávida, no caso a Júlia estava grávida, eles iam se casar e iam fugir para Paris. Aquilo foi tipo um alerta para Cris, sabe? Ela ficou tipo, cara, eu acusei o Danilo injustamente, Danilo nunca me traiu, afinal de contas, eu estava grávida, no caso da Júlia, nós íamos fugir juntos, nós íamos casar, então tudo mudou na cabeça dela. Aquela probabilidade do Danilo ter assassinado a Júlia, se dissipou. Vamos lá ver mais o que acontece. A Cris foi procurar a guardiã para poder falar. Vocês viram também na parte anterior que a Cris descobriu que a guardiã era ou foi a avó dela na vida passada, na vida da Cris. Da Júlia Castelo. E a guardiã explicou tudo a ela. Explicou que ela estava lá como guardiã porque estava sendo dada uma chance, porque no passado ela fez muito mal para Júlia. Então foi basicamente isso. No passado ela fez muito mal para Júlia, então estava sendo dada a chance de consertar as coisas. Se ela conseguisse consertar as coisas, ela ia reencarnar numa nova pessoa, teria uma nova chance, e era basicamente isso. Vamos lá ver mais. E ainda nessa conversa, a guardiã explicou, eu tô aqui, para vocês não ficarem meio que surar, por que tu está a olhar? Eu tô aqui, eu tô aqui. Fiz algumas anotações para minha mente não bugar e eu não falar coisas muito aleatórias. Então, nessa mesma conversa, a guardiã explica para Cris que ela vai precisar entrar no espelho e ficar muito tempo na vida passada, tipo, na vida da Júlia. Então, ela precisava arranjar alguma desculpa, porque
Não teria como ela ir e voltar como das vezes anteriores. Ela deveria ir e ficar lá no século passado, vivendo a vida da Júlia até descobrir as coisas que ela deveria descobrir. Então ela disse, arranja uma desculpa e conta essa desculpa para tua família, porque a próxima vez que tu voltares vais precisar ficar muito tempo. Vamos lá ver mais o que acontece. A Cris descobriu que o Alain sabia. O que aconteceu? A Cris estava lá mexendo nas coisas do Alain e encontrou as cópias verdadeiras do diário. E ela descobriu que o Alain, na final de contas, sabia que aquelas cópias existiam. Tinha encontrado as cópias e não contou nada para ela. Ela se sentiu, tipo, traída. Discutiu com a Alain. A Alain até disse, Cris, eu te amo, eu fiz isso porque eu sabia que tu ias reagir assim. Então, meio que não faz sentido. Discutiram. Cris tirou a aliança de casamento, terminou o relacionamento com ele e disse que ia se internar. A desculpa da Cris foi essa. Ela disse, olha, Alain, tu não dizes que eu tô maluca porque eu te disse que eu tô a ver a vida da Júlia, que eu volto pro passado, então eu vou me internar. E foi o que ela fez, foi a desculpa que ela arranjou. Ela foi falar com o Dalton, no médico, e pediu para que ele confirmasse essa teoria de que ela estava indo sendo internada em algum hospício, manicômio, não sei como é que se chama, para poder ir para a vida passada. E foi o que ela fez. Ela foi... E é isso, pessoal. Ela foi mesmo pra vida passada, entrou e ficou um bom tempo lá. Quando ela volta pra vida passada, a primeira coisa que ela quer fazer é encontrar o Danilo. Por que ela quer encontrar o Danilo? Porque ela tinha sido muito injusta com o Danilo, pensando que o Danilo tinha traído ela e toda aquela confusão. E ela fez isso, só que a primeira pessoa que ela encontrou foi o Gustavo. Ela contou pro Gustavo, ela disse pro Gustavo, olha, Gustavo, eu descobri que o Danilo nunca me traiu, eu preciso conversar com o Danilo. E quando ela conversa com o Gustavo era de noite, ela não tinha como sair para falar com o Danilo. Gustavo se fazendo de bonzinho, como sempre, coisa que ele não é, se fingiu que dia seguinte ia procurar o Danilo e ajudar a ela e tudo mais, só que naquela mesma noite ele foi com capangas, espancou o Danilo e a intenção dele era matar o Danilo. Só que o Danilo acabou indo para o hospital porque alguém encontrou o Danilo, coisa irrelevante, no caso o irmão do Gustavo é que levou o Danilo ao hospital. E dia seguinte o Gustavo foi lá e mentiu pra Júlia, tipo, eu procurei o Danilo, não encontrei o Danilo, ele fugiu, ele viajou pro navio, ele foi embora. A Cris, no caso que naquela altura era a Júlia, ficou sem acreditar, ela ficou sem entender nada, ela ficou tipo, cara, como assim o Danilo tá indo embora? Como assim? Inacreditável. E a Júlia tentou encontrar o Danilo, foi até o ateliê, foi até a casa dele, tentou, não encontrou, até que ela descobriu que o Danilo estava num convento, tinha lá um convento, e no convento tinha meio que uma área lá, tipo hospital assim, que as freiras cuidavam dos doentes. Ela descobriu que o Danilo estava lá e foi lá para conversar com o Danilo. Só que quando ela vai para conversar com o Danilo, a mãe do Danilo aparece, discute com ela e ainda diz para Cris, já contaste pro meu filho que tu estás noiva do Gustavo Bruno? Vocês já viram bem sim, a Cris fica noiva do Gustavo, mas por uma razão bem simples. A Cris articulou, Cara, muita convivência com pessoas que falam português diferente, então a Cris, ela meio que tinha combinado com o Gustavo fingirem que estão noivos, ela fingir que ia se casar com o Gustavo para o pai, sei lá, poder deixar ela mais livre para ela procurar o Danilo. E o Gustavo aceitou. Então todo mundo, aos olhos de todo mundo, eles estavam noivos. Mas era só um trato, não havia nada entre eles. Então a mãe do Danilo começou a falar muito, mandou ela embora. O Danilo ficou sem entender nada. Ele perguntou, tipo, Cris, diz que é mentira, não é possível que tu estejas noiva do Gustavo Bruno. E a Cris tentou explicar, mas a mãe do Danilo continuava a insistir, mandando ela embora, e ela foi embora, obviamente que ela foi embora. E depois, ainda por cima, mais uma coisinha que eu tava me esquecendo de comentar, pessoal. Essa parte tá muito incrível, tá muito interessante. Dia seguinte, Cris volta, se acerta com o Danilo e eles fazem um trato, tipo, olha, Cris, vamos fazer o seguinte. Cris não, na altura ela era Júlia, porque ela estava vendo o passado, disse pra Júlia, nós vamos fingir que nos odiamos, tu vais fingir que vais casar com o Gustavo, eu vou fingir que te odeio, aí quando eu sair daqui a gente combina e foge juntos. E foi o que eles fizeram, né? Eles fingiram que não tinham nada um com o outro e levaram o plano em frente. Só que tem uma coisinha, pessoal, que vocês vão super amar nesta parte aqui, porque a reencarnação do Danilo aparece em 2019 no século atual e chama-se Daniel.
Então, ela aparece, mostra ele conversando com a psicóloga, ele tenta entender porque que sonha sempre com a mesma mulher, que no caso é a Júlia Castelo, a Cris. E ele não entende porque que ele sonha com aquela mulher, ele não entende porque que ele sonha com aquela criança, porque ele sonha com o filho que eles tiveram juntos. Ele sonha, não entende, porque ele até faz terapia para tentar entender, mas ele não entende. E por coincidência, ele encontra no museu uma obra de séculos atrás, uma obra que foi pintada pelo Danilo, no caso, que era ele, no passado. E era uma pintura da Cris, ela estava assim de costas. E era a Cris, só que, como eu disse, ela estava de costas. Foi pintada por ele mesmo no século passado. Ele ficou incrivelmente assim, obcecado por aquela obra. E ele até dizia para a terapeuta, será que essa mulher realmente existe? Por que que eu sonho com essa mulher sempre? Por que que eu... por que que eu... Ai, cara, essa parte eu não sei explicar. É muito, sei lá, é muita informação que eu nem consigo processar. Por que que eu sonho com aquela criança? Aquela criança me chama de pai. Ela diz que aquela criança me chama de pai, como assim? E ele, na verdade, é filho do filho da Margot. Ele é neto da Margot. Então, ele vive em Portugal, mas ele está prestes a viajar para o Brasil para fazer uma exposição lá. E vamos ver como é que vai acontecer. Pessoal, eu não vou falar muito, vocês vão assistir, a parte vai ser logo depois desse vídeo, como sempre. Então fiquem muito atentos. E é isso, pessoal. Então, sem mais demora e sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.